Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo de derivadas, vamos falar então da regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia, na verdade, é uma regra que permite que você calcule a derivada de funções compostas. Tá? Então, a ideia, o nosso objetivo nesta aula é calcular a derivada de funções compostas. Ok? Então, vamos lá. Regra da cadeia. Vou colocar derivada, então nós estamos continuando, tá? É continuação do assunto. Essa daqui é a unidade 2 lá do nosso livro, do nosso plano de ensino. E vamos falar então de regra da cadeia. Regra da cadeia. Okay? Então a regra da cadeia é um teorema que permite que a gente calcule derivada de funções compostas. Já falamos. Dito isto, vamos ao seguinte. Se f e g são funções, se f e g são funções deriváveis, então a composta, então a função composta, eu vou fazer isso aqui, f do g de x. Eu fiz aqui uma cadeia dessas duas funções. É claro que na composição você pode ter mais de duas funções. Eu tenho duas funções, eu fiz aí uma composição, também chamado de cadeia, mas eu poderia aqui ter 3 funções, 4 funções, ou seja, um número finito de funções, tá bom? Então eu vou considerar 2 porque é o suficiente. Então a função composta é também derivável e vale a regra da cadeia. Regra da cadeia. Bom, a regra da cadeia é o seguinte, olha, se eu quero calcular a derivada de f de g de x, olha, dessa composta, eu tenho duas funções que estão em composição, estão em cadeia. Então a regra é o seguinte, olha, você deriva uma, você faz o produto das derivadas, na verdade. Você faz a derivada da função f multiplicado pela derivada da função g. Ou ainda, você deriva a função de dentro e multiplica pela derivada da função de fora. Ou ao contrário, deriva primeiro a função de fora e depois deriva a função de dentro. Ok? Bom, se você quiser olhar de outra maneira, ou seja, uma outra maneira de ver a regra da cadeia, é efetuar a mudança de variável. Como eu tenho uma composição, assim como eu fiz lá no limite, você lembra que em limite nós fizemos a mudança de variável, a substituição de variável, e por isso nós conseguimos resolver alguns problemas de limite. Não, o mesmo se pode fazer aqui em derivada, já que derivada também é definida através de limite. Então é possível você efetuar a mudança de variável, sim. Então, olha, se fizermos a mudança de variável, ou seja, se nessa composição a função g de x eu chamo de u, tá? Eu mudo a variável, u igual a g de x. Então, se eu fizer essa mudança de variável, vírgula, teremos 2 pontos. Então, se você efetuar a mudança de variável, então a regra da cadeia vai passar a ser olhada, ou pode ser olhada de outra maneira. Vai ficar a derivada de f de u, porque no lugar do g de x eu chamei de u. Então, a derivada de f de u será igual à derivada de f com relação a u, multiplicada pela derivada de u com relação a x, porque u é g de x. Então, pode ser olhado dessa forma. Que é a mesma coisa, você deriva a função de fora e multiplica pela derivada da função de dentro. Ou
pode ser o contrário. A derivada de f de u, você pode ver assim. Deriva o u, fica u', e multiplica pela derivada de f com relação a u. Bom, então, a ordem que você escolhe, ela não vai alterar o resultado. Tá? Tanto faz a ordem. Deriva f, depois deriva u, ou deriva u, depois deriva f. Bem? Bom, assim sendo, vamos ver como é que ficam, então, pessoal, aquelas regras de derivação que nós vimos na aula passada. Então, aplicando a regra da cadeia, tá? Nas regras de derivação da aula passada, então, continuando aqui. Então, assim sendo, dois pontos. Ora, se eu tenho, então, a função, olha, claro que eu estou considerando que u é g de x, tá bom? Eu estou considerando que u é g de x. Se eu tenho a função, se eu tenho u elevado a alfa, se eu tenho esta potência u, eu estou considerando que é g de x. Então, a derivada da potência, olha, observa que eu tenho uma composição aqui, porque eu tenho a potência, já vimos como é que deriva a potência, né? O alfa passa para frente, e subtrai de uma unidade para obter o novo expoente, mas também eu tenho a função u, olha, u é g de x, olha. Então, eu tenho uma composição de duas funções aqui, bem? O que eu faço? Aplica a regra da derivada da potência, vai ficar alfa, u elevado a alfa menos 1, vezes, isso aqui foi a derivada da potência, vezes a derivada de u, vezes u'. Então, essa aqui é a regra da cadeia para a potência. Em geral, você vai fazer isso. 2. Se você tem a função exponencial e elevado a u, por exemplo, e você vai derivar, claro que eu estou considerando que u é uma função de x, eu estou efetuando a mudança de variável. Então, a derivada da exponencial sempre é a própria exponencial, já sabemos disso. Multiplicado pela derivada de u, vezes u'. Então, você deriva a exponencial e também deriva a u. Isso chama-se regra da cadeia. 3. Se eu tenho logaritmo natural de u e eu quero derivar, olha, você tem duas funções aí, tá? Que estão em cadeia. Você tem o logaritmo e você tem a função u, considerando, claro, que u é função de x. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre u. E a derivada de u é u'. Então, você pode fazer assim, fica u' sobre u. Porque multiplica, olha, 1 vezes u' dá u'. Então, fica u' sobre u. Tá? Então, aqui é a derivada da exponencial e a derivada do logaritmo. Pessoal, a regra, aquelas regras de derivação, ela permanece a mesma, tá? São as mesmas regras, não está alterando nada. Apenas agora apareceu a situação que é uma outra função. Bem? Então, você tem aí duas funções em cadeia. Se você tem seno de u, olha a função trigonométrica seno de u, e você quer derivar, bom, então você tem aqui, novamente, tá? Eu estou ficando repetitivo, mas é importante que você realmente compreenda isso. Seno de u significa que eu tenho duas funções, a função seno e a função u. Olha, u é função de x, entenda que são duas funções. Então, na hora de derivar, tem que aplicar a regra da cadeia. Derivada do seno é cosseno de u. E a derivada do u é u'. Eu vou colocar aqui em ordem contrária, tá? Eu vou derivar a primeira função de dentro, as funções trigonométricas são interessantes. Eu derivo a primeira função de dentro, vai ficar u' vezes derivada do seno é cosseno. Cosseno de u. U' é cosseno. 5. Se eu tenho a função cosseno de u, quando eu vou derivar, então eu vou derivar primeiro o arco aqui, tá bom? O arco, função u. A derivada do u é u'. E a derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de u. Bom, arrumando aqui vai ficar menos u'. Jogo de sinal, tá? Mais com menos dá menos. Menos u', seno de u. Seno de u. 6. Se eu tenho a função tangente,
tangente de U. A derivada da função tangente é secante ao quadrado. Então, como eu tenho também que U é uma outra função, olha, U depende de x, U é g de x, então a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada de U é U'. Eu não sei ainda quem é U, só sei que genericamente é uma função g. Então vai ficar U' multiplicado pela derivada da tangente, que é secante ao quadrado de U. 7. A derivada da função cotangente de U. Então, é U'. A derivada de cotangente é menos cossecante. As cofunções sempre dão sinal negativo, né, pessoal? Cosseno é menos seno. Cotangente é menos cossecante, tá bom? Então, menos cossecante ao quadrado de U. Bom, arrumando aqui, vai ficar então mais com menos dá menos, menos U', cossecante ao quadrado de U. Continuando. Tudo isso aqui, claro, que são consequências aqui da regra da cadeia que nós acabamos de falar. Definir para vocês, nós que escrevemos como uma definição, mas na verdade é um teorema, tá? É uma proposição. 8. Eu quero calcular a derivada da função secante. Secante de U. A derivada da função secante de U é U', multiplicado, a derivada da secante é secante U, tangente U. Secante U, tangente U. 9. Derivada de cossecante. Cossecante de U. Então, a derivada é U', porque U é uma função. Derivada de cossecante é menos cossecante U, cotangente U. Bom, efetuando o jogo do sinal, então nós temos, vai ficar menos U', cossecante U, cotangente U. Ok? Bom, essas são as regras, então, que nós iremos utilizar, pessoal, para resolver os nossos exercícios, tá? Em particular, para os meus alunos, são as regras que nós utilizaremos para resolver as nossas atividades, tá? As nossas atividades. Muito bem, vamos lá. Esse exemplo, vou começar um exemplo de aplicação da regra da cadeia. Exemplo, eu vou colocar aqui, vou chamar 2 aqui, só para te dar uma sequência aí na ordem do conteúdo. 2, aplicação da regra da cadeia. Aplicação da regra da cadeia. Então, só lembrando o que significa a regra da cadeia. Regra da cadeia significa a derivada de funções compostas, tá? Funções que estão em cadeia. Composição é o mesmo que cadeia. Vamos lá, exemplo 1. Exemplo 1. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Calcule a filinha de x sendo... Calcule a derivada da função f em relação a x, sendo... Dois pontos, letra A. A função f de x igual a x ao quadrado mais 2 elevado ao cubo. X ao quadrado mais 2, tudo isso elevado ao cubo. Ok, pessoal? Então, você vê que você tem aqui duas funções, tá? Pelo menos. Olha. Eu tenho a função potência, que está elevado ao cubo. Ok? A função potência, tá? E aqui eu tenho a função quadrática. São duas funções, então, claro, se você aplicar a regra da cadeia, tem que derivar as duas funções. Vai derivar a potência e vai derivar a função quadrática também. Já sabemos fazer isso, tá? Novamente, só repetindo, eu tenho aqui a função quadrática elevada a uma potência. Olha. Então, são duas funções. Essas duas funções elas estão em cadeia.
Então, você vai derivar tanto a função quadrática quanto vai derivar a potência. E vai efetuar o produto. Veja como é. Ok, então vamos lá. Exemplo. Então, a derivada aqui. A derivada da função f será igual, olha. Ok, vamos derivar a potência. Se eu tenho uma função elevada ao cubo, você passa o 3 para frente, olha, fica 3 vezes x ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Lembra que você faz derivada da potência? O expoente passa para frente e depois você subtrai de 1. Então fica 3 vezes 3 menos 1 é 2. Olha, multiplicado pela derivada da exponencial, da função quadrática. A derivada de x ao quadrado, vou colocar entre parênteses aqui, nem precisa. A derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de 2, que é uma constante, é 0. Bem? Logo, a derivada da função, então, será 3 vezes, tá bom? 3 vezes, está aqui o 2x, olha. 3 vezes 2x, vou fazer lá. Esse 3 eu vou multiplicar com 2x aqui, tá bom? Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 3 multiplicado por 2x. 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar 6x vezes x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Essa que é a resposta. Bom, espero que tenha ficado bem fácil esse exemplo. B, mais um exemplo. Considera que a função f de x é igual a e elevado a 5x menos 10. Olha. Novamente, aqui eu tenho duas funções em cadeia. Se você olhar aqui em cima, essa é uma função afim, 5x menos 10. E aqui, olha, como está E é a constante, tá? A constante de Euler. A constante de Euler é elevado a isso daqui, a variável está no expoente, olha. A variável está no expoente da potência, então tem uma função exponencial. Então, eu tenho duas funções. Uma exponencial e uma função afim. Então, tem que fazer a regra da cadeia na hora de derivar. Então, a derivada desta função... Mas só lembrando aí, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Repetimos, estou repetindo de novo. A derivada da exponencial é ela própria, e elevado a 5x menos 10. Vezes a derivada da função afim. Pessoal, é bem simples essa questão da regra da cadeia. É só efetuar a multiplicação das derivadas, tá? Se eu tiver 5 funções em cadeia, eu calculo a derivada de cada uma e saio de fazer a multiplicação. Isso é a regra da cadeia, tá? É o produto das derivadas das funções que estão na cadeia. Então, ó, a derivada do 5x, eu vou fazer aqui ao lado. A derivada de 5x é 5, é uma constante vezes x. Conserva a constante, a derivada do x é 1. Menos, a derivada do 10 é 0. 5 menos 0. Logo, a derivada, então, será 5 vezes e elevado a 5x menos 10. Olha aí, bem fácil. Bem tranquilo mesmo, fácil de fazer. C, mais um exemplo. Seno de x ao cubo. Eu tenho que a função f de x é igual a seno, olha, a função trigonométrica seno, x ao cubo. Olha aí, eu tenho novamente duas funções em cadeia. A função seno é uma função e x ao cubo é outra função. Como é que eu faço a derivada? Eu faço a regra da cadeia. A derivada de f. Nas funções trigonométricas, lembra que eu coloquei u' na frente. Olha. Derivada do seno, você deriva primeiro u e depois você deriva primeiro o arco, tá? É a derivada do arco vezes a derivada da função. Então, aqui, o arco é x ao cubo. A derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Vezes a derivada do seno é cosseno. Você continua com o mesmo arco, não mexeu com o arco, tá? Então, essa é a derivada aqui. Ok, pessoal? Tá vendo como é bem tranquilo, é bem fácil mesmo? Tá? Se você seguir com esse raciocínio, você não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Na hora de aplicar a regra da cadeia. Mais exemplo, mais um aqui. B. Suponha que eu tenho f de x igual, o exemplo que eu trouxe é logaritmo natural
de x elevado a 4 mais 5x, olha aí. Então veja aí, novamente, você tem aí duas funções em cadeia. A função logaritmo natural, tá? É o Ln aqui, log natural. E você tem esse polinômio do quarto grau. Então são duas funções. Então você deriva o logaritmo e também deriva a função do quarto grau. Faz o produto. Então a derivada aqui será... A derivada do log de u é 1 sobre u. Ou seja, é 1 sobre o logaritmando aqui. X a quarto mais 5x. Vezes derivada desse polinômio do logaritmando. A derivada de x a quarta é 4x ao cubo. Lembra? Potência, 4 para frente. E subtrai de 1. Derivada de 5x, olha, uma constante vezes a função, você conserva a constante. A derivada de x é 1. Então vai ficar só 5. A derivada de 5x é 5. Ok? Então você terá a derivada então, igual a 1 multiplicado por esse polinômio da ele próprio. Tá? 4x ao cubo mais 5 sobre x a quarta mais 5x. Ok, pessoal? Vê como é bem tranquilo. Ó. Espero que você tenha entendido aí a aplicação da regra da cadeia, que é bem tranquilo. Mas vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Calcule f' de x, a derivada da função f, sendo a letra A, 2 pontos, letra A. A função f de x igual a raiz quadrada, é isso mesmo, raiz quadrada de x ao quadrado mais, eu vou colocar menos aqui, só para ficar diferente, menos 3x, tá aí, ó. A função é dessa forma. Lembrando, para calcular a derivada da raiz, pessoal, você transforma essa raiz quadrada em potência com expoente fracionário, tá? Bem, então isso daqui é o mesmo que o expoente desse polinômio é 1. Então você pode escrever assim, x ao quadrado menos 3x. Aqui, você pode olhar assim, aqui é 1 e aqui é 2. Ó. Então, 1 sobre 2, tá bem? 1 sobre 2, elevado a meio. Então, a raiz se transforma assim. Tá? Raiz quadrada é x ao quadrado menos 3x elevado a meio, porque o expoente do radicando aqui é 1 e o índice é 2. Tá? Sempre é o expoente sobre o índice. Já explicamos outras vezes. Bom, agora a derivada da potência. A derivada da potência é igual a meio multiplicado por x ao quadrado menos 3x elevado... Aí fica meio menos 1. Tá? Meio menos 1. Lembra como que você faz? Ó? Meio menos 1. Tu pode fazer com um número misto. 2 vezes 1 é 2. 1 menos 2 é mais 1. E mantém o denominador. Então fica menos meio, tá? Menos meio. Menos meio. E agora eu vou derivar essa função quadrática. Então, isto aqui só é a derivada da potência. Agora, multiplicado pela derivada da função quadrática. Tá? Então, eu tenho uma potência e tenho a função quadrática. São duas funções em cadeia, tem que derivar as duas. Derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 3x é 3. Ok, ó. Bom, esse expoente está negativo, lembra que você tem que inverter, né? Você inverte, troca o sinal do expoente. Então, a derivada será aqui. Bom, se você jogar essa para baixo, o que sobra aqui? Sobra 1 e sobra 2x menos 3. Aqui embaixo sobrou 2 e sobrou essa raiz aqui. Raiz de x ao quadrado menos 3x. Ok? Então, esse aqui é o resultado. Vê se aparece no vídeo esse resultado. Está muito embaixo. Ah, está aparecendo aí. Beleza. Ok? Então, esse aqui é o resultado da... Esse aqui foi para baixo porque eu inverti. O sinal é negativo, você inverte aí vai para baixo, tá? Aqui o 2 já está embaixo. 1 multiplicado por essa função afim dá ela mesma. Ok?
Continuando. Mais um exemplo. Estou fazendo bastante exemplo para você não ter dificuldade. Mais uma exponencial novamente. A letra B. Suponha que você tem f de x que é igual a x ao cubo. X ao cubo é isso? X ao cubo, isso. X ao cubo menos 4. F de x igual a x ao cubo menos 4. É isso? Não, desculpa. A exponencial, a base e elevado a x ao cubo menos 4. X ao cubo menos 4. Agora dá para entender. Então, novamente, olha, nós temos aqui a função exponencial e temos esse número. São duas funções em cadeia. Estão compostas. Então, na hora de derivar, você precisa aplicar a regra da cadeia. Na verdade, pessoal, a grande maioria dos problemas que você encontra no dia a dia, tá? Lá na tua disciplina, no teu curso, no curso de física, curso de química, curso de biologia, no curso de matemática mesmo, estatística, computação, onde você for aplicar a derivada, a função em geral, são funções compostas, tá? Aí você tem que aplicar a regra da cadeia. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a regra da cadeia tem que ser aplicada sempre, daqui para frente, todas as vezes que você for derivar, tem que aplicar a regra da cadeia sempre, ok? Essa é a ideia. Vamos lá. Novamente, a derivada aqui, ó. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Toda vez que tu tem exponencial, a derivada é ela própria. Multiplicado por derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada de 4 é 0. Então, a derivada aqui vai ser 3x ao quadrado elevado a x ao cubo menos 4. Ok? Deu bem fácil. C. Mais um. Raiz quadrada de g elevado a x mais 4x. F de x que é igual a raiz quadrada de g elevado a x mais 4x. Veja. Aqui eu tenho raiz quadrada e aqui eu tenho uma outra função. Tá? Outras funções, na verdade. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Esta soma de funções aqui. Primeiro, eu vou transformar em potência. F de x que é igual a elevado a x mais 4x elevado a meio. Por quê? Porque o índice é 2 aqui. Ou seja, o índice é 2 e o expoente desta função é 1. Ok? Então, fica 1 sobre 2. Já estou repetindo em vários momentos isso para você entender. Expoente sobre o índice. Aí faz um expoente fracionário, tá? Vou apagar aqui 1 sobre 2, que tem que ficar subtendido, tá bom? Ok, vamos derivar então. A derivada desta função, a derivada da potência vai ficar meio, multiplicado pela função e elevado a x mais 4x, e meio menos 1 dá menos meio. Agora eu vou derivar a função que está aqui na base. Olha. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada de 4x é 4. Bom, esse aqui é o teu expoente negativo, você deve inverter. A derivada, então, fica 1 multiplicado pela função e elevado a x mais 4, dá ela própria. Ou seja, e elevado a x mais 4. E aqui fica 2 vezes. Essa função você inverte e troca o sinal do expoente. Ela vai dar raiz quadrada de elevado a x mais 4x. Olha essa função bem interessante, né? Bom, com esses exemplos todos que eu estou colocando, eu espero que a regra da cadeia tenha ficado clara para você. Tá? Até porque ela será a nossa ferramenta principal daqui para frente. A qualquer momento que você pense em derivar uma função, necessariamente tem que ser utilizada a regra da cadeia. A letra D de dado. F de x que é igual a seno de x ao quadrado menos 3x. Eu vou mudar esse exemplo, tá bem? Vou mudar esse exemplo para ficar bem mais interessante.
Eu vou colocar seno ao cubo. Seno ao cubo de x, olha. Olha, agora a função seno está elevado ao cubo. Então eu tenho uma potência, seno elevado ao cubo. Como é que eu derivo a potência? A derivada da potência, então passo o 3 para frente, fica 3 vezes o seno ao quadrado, olha, tá? De x. 3 vezes o seno ao quadrado de x. Então, o que você fez aí foi derivar a potência só, mas falta derivar o seno. Porque você tem o seno e tem a potência, tem as duas coisas. Então faz regra da cadeia. A derivada do seno é cosseno. Cosseno de x. Muito bem, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aí a regra da cadeia, tá? Com esses exemplos. Agora vai ficar mais fácil a gente resolver os nossos exercícios. Obrigado.